enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Eis, irmãos e irmãs, a constatação que o sumo sacerdote faz diante da pregação dos apóstolos em Jerusalém, depois que Cristo ressuscitou e que eles receberam o Espírito Santo. Aqueles homens que, como vimos outro dia, eram pessoas simples e sem instrução, agora estavam causando preocupação no sumo sacerdote, nos escribas e nos mestres da lei, porque eles estavam pregando a doutrina baseado em Jesus Cristo, no encontro que fizeram com Jesus, na experiência que tiveram de Jesus, no conhecimento da Escritura, que Jesus abriu a mente dos discípulos para entenderem as Sagradas Escrituras. Aqui o sumo sacerdote vai dizer: enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Na verdade, nem é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo, baseado na pregação de Cristo, baseado naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo ensinou. E aqui o sumo sacerdote faz esta constatação, inclusive depois de ter dito e mencionado: nós tínhamos proibido expressamente que vocês ensinassem em nome de Jesus. Ou seja, eles estavam proibidos de ensinar aquilo que Jesus havia ensinado. Aí é quando os apóstolos, guiados, iluminados pelo Espírito Santo, vão responder através de Pedro: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Se vocês nos proibiram, Deus nos manda pregar, Deus nos manda anunciar, e a gente vai obedecer a Deus antes que obedecer a vocês. Os discípulos estão pouco a pouco espalhando o nome de Jesus, estão pouco a pouco anunciando a boa nova do Evangelho. Agora eles têm a alegria de anunciar Jesus Cristo, sem estarem preocupados, inclusive, com aquilo que possa acontecer a eles. Estavam proibidos de pregar, mas estavam também iluminados, conduzidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo levava a que eles anunciassem Jesus Cristo, anunciassem a boa nova, anunciassem o Evangelho. Irmãos e irmãs, como disse o sumo sacerdote, os apóstolos estavam proibidos de pregar no nome de Jesus, de ensinar o que Jesus ensinou. E o próprio sumo sacerdote constata: apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Irmãos e irmãs, nós também somos discípulos de Jesus Cristo. Nós também temos o Espírito Santo que os apóstolos receberam. Mas, muitas vezes, diferente dos apóstolos, não conseguimos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Não temos a coragem de pregar Jesus Cristo. E nem proibido nós somos de fazer isso. E nem ameaçados nós somos de anunciar Jesus Cristo. Em muitos outros lugares, ainda nos dias atuais, somente o gesto de sair de casa e se reunir para uma celebração é um verdadeiro perigo e ameaça, porque os cristãos sofrem perseguição. E reunirem-se para escutar a palavra de Deus, reunirem-se para celebrar a missa, é visto como um crime que deve ser punido.
Irmãos e irmãs, nem proibido nós somos de pregar, mas, no entanto, muitos de nós não têm a coragem sequer de anunciar a uma pessoa a Jesus Cristo. Muitas vezes acontece isso por falta da experiência com Jesus, do contato com Jesus. Às vezes, quando é que aparece numa igreja, quando é que vem numa missa, quando morre um familiar, quando morre um amigo. Aí vem na missa de 7º dia, aí vem na missa de 30º dia, aí tem a pregação. Se o padre falar 20 minutos, Virgem Maria, que o padre hoje está falando é demais. Termina a missa, não aprende nada. Termina a missa, sai da igreja, vai falar: tu viste a roupa que fulano veio? Tu viste o batom que fulano usou? Tu viste o sapato que ela estava usando? Agora pergunte o que foi que disse o evangelho. Pergunte o que foi refletido na homilia. Não sabe de nada. Vai ensinar o quê? Se não tem nada aprendido. Em casa não é capaz de pegar a Sagrada Escritura. Sabe ler. Às vezes se torna uma pessoa que termina um curso superior, mas não tem a coragem de ler uma página da Bíblia sequer durante a semana. Lê um livro de 300 páginas, de 400 páginas, mas não é capaz de ler a Sagrada Escritura, um capítulo sequer durante a semana. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de católico é esse? Como uma pessoa dessa vai evangelizar alguém? Como uma pessoa dessa vai despertar o amor a Jesus Cristo em alguém? Se ela própria não conhece a doutrina, se ela própria não conhece aquilo que diz a igreja, muitas vezes é ela própria a estar pelas esquinas da cidade, criticando a igreja, jogando pedra na igreja, falando mal da igreja, ao invés de anunciar Jesus Cristo, ao invés de se aprofundar na doutrina, ao invés de ler o catecismo da Igreja Católica, ao invés de ler os documentos que o Papa coloca para toda a igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, os apóstolos encheram a cidade de Jerusalém com a doutrina de Jesus Cristo, porque eles conviveram com Jesus Cristo, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam quem era o Senhor, eles sabiam o que o Senhor fez, as curas que realizou, os milagres que fez, as libertações que operou. E aí, tomados pelo Espírito Santo, agora eles têm esse impulso missionário de anunciar Jesus Cristo, sem medo algum daquilo que pudesse acontecer para com eles. O sumo sacerdote diz: nós tínhamos proibidos expressamente que vocês pregassem, mas apesar disso, vocês encheram a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E aí então, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os escribas, quando escutam a palavra de Pedro, ao final nos diz a leitura, quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-lo. E é isso que vão fazer, vão matar também os apóstolos, à maneira daquilo que fizeram com Jesus Cristo, para assim tentar colocar um fim na mensagem de Cristo, mas não conseguiram colocar um ponto final na história de Jesus Cristo, porque os apóstolos saíram pregando pelo mundo, espalhando a boa nova do Evangelho. Outros tiveram o mesmo impulso, outros tiveram a mesma coragem e saíram também pelo mundo anunciando Jesus Cristo. E assim a mensagem do Evangelho chegou até nós. Para quem nós vamos deixar a mensagem do Evangelho? Quem nós vamos evangelizar? Quem nós vamos anunciar a pessoa de Jesus Cristo? A quem iremos fazer isso? Que o Senhor nos dê a coragem que deu àqueles apóstolos para enfrentarem as perseguições, enfrentarem as ameaças e enfrentarem os perigos, mas que antes o Senhor também nos dê a graça do encontro com Ele, de conhecer, de saber e de viver com Jesus Cristo. Primeiro se conhece Jesus Cristo, primeiro se vive com Jesus Cristo, depois naturalmente se anuncia Jesus Cristo.
naturalmente se anuncia o Evangelho. Que o Senhor nos conceda a graça de viver com Ele, de aprender com Ele e assim nos tornarmos, a exemplo de Pedro e de todos os apóstolos, missionários de Jesus Cristo, missionários do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra, hoje do livro dos Atos dos Apóstolos. Enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, apesar de estarem proibidos e sob ameaça.